Primeiramente, agradecer o convite, né, que me foi feito a participar desse fórum de debate. Está sendo muito interessante para mim conhecer diversas áreas aqui, né, está podendo, de alguma forma, também somar um pouco no meu trabalho. Eu sou professor da Universidade Federal do Pará e venho, ultimamente, também ministrando alguns cursos no IESP, que é o Instituto de Segurança Pública do Estado, a convite do diretor do Instituto. Pelo que eu estou assistindo, acho que a diferença do Pará não está muito distante da maioria. Talvez, em alguns pontos, esteja um pouco abaixo, mas, de modo geral, o comportamento ele é bem parecido, né? É bem distinto. Bem, eu penso que, devido a um conjunto de condicionantes, um conjunto de situações que permite ou que leva a sociedade brasileira a índices de violência alarmante, né? Muitas das vezes o poder público, através do seu governador, através de governantes ou de políticos, acabam induzindo uma perspectiva que acabam caminhando no sentido de acreditar que a tecnologia por si só resolve o problema da violência. Né? Você pode estar vendo isso em diversos pontos, por exemplo, a questão de câmeras de vídeo monitoramento, um sistema que tende a gerar um georreferenciamento, por exemplo. Mas o que a gente vem percebendo no decorrer do tempo é que você tem necessariamente, talvez, uma redução em alguns pontos específicos, mas na sua totalidade, né, acaba não acontecendo, ela acaba aumentando anualmente. Né? Então, me parece que a grande questão da capacidade tecnológica, sem necessariamente pensar no homem, no que está na ponta, no que está nesse trâmite, ela acaba sendo, como pensou Bel Vasco, da pouco que falou, né, subutilizada. Né? E você tem vários exemplos disso no Brasil todo. Uma hora ou outra estoura na mídia um estado, uma prefeitura que compra equipamentos e simplesmente não funcionam. Né? Pelo menos é o que se diz, né? Não funcionam porque não é simplesmente o equipamento que não funciona. Muitas das vezes é a própria tecnologia via telefonia celular, capturação de internet, que não dá conta. Né? Você imagina que isso acontece em São Paulo, você imagina o que pode acontecer no Pará, por exemplo, onde a cobertura de internet de banda larga ela é muito restrita a um universo pequeno de cidades, né? Quando grande parte das cidades ainda do estado, a telefonia celular simples, né, é muito difícil. Né? Aquela que opera, cai toda hora. Ontem mesmo foi um exemplo, o sistema Telemar, que controla grande parte da internet no Pará, ficou fora do ar o dia todo. O dia todo. Você imagina que é um caso que você não pode fazer transação bancária, o aeroporto, para chegar aqui, tá filas imensas de grande, porque o sistema não estava funcionando. Né? Então existe uma situação que ela é distinta, né? No sentido dessa tecnologia está ligada a um conjunto de fatores, né? A um conjunto de elementos que não necessariamente só a tecnologia resolveria, mas também pensar na ideia de quem está executando, quem está coletando as informações. Eu acho que grande parte do que a gente está assistindo, o problema hoje está também quem coleta as informações. As informações elas são totalmente ruins ou muito ruins. Né? Em algumas cidades no estado, no Pará, quando se faz o preenchimento do boletim de ocorrência, no base do CISP, que é o Serviço Integrado de Segurança Pública, não tem nome de rua. Aí tem sim, rua principal. Aí tudo acontece na rua principal. O município pode ter 20 mil, 50 mil habitantes, mas no sistema só aparece a rua principal. E você vai olhar, a rua principal é muito violenta. Tudo acontece na rua principal, tudo. Por quê? Porque o sistema ele alimenta só para aquela direção da rua principal. Então você não tem um sistema que possa ter uma boa base cartográfica para que diga, então, saiu daqui, foi para ali, está ali, e por quê, né? Então, o que a gente pensou? A gente já vinha já há uns 2 anos trabalhando, estudando um pouco na pesquisa da segurança pública, mas simplesmente a gente começou a perceber que o sistema ele é muito fechado. Você entrar na segurança pública é muito difícil. Você tem dados, eu consigo os dados, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública no Estado do Pará hoje divulga. Né? Você tem dados de diversos tipos de crime, está lá disponível na pasta. Eu consigo ver isso, qualquer pessoa consegue ver, basta entrar lá no relatório, eles geram relatórios a cada 3 meses, a gente consegue ver. O problema é que os dados eles são dados por município. Do ponto de vista de uma análise, por exemplo, que a gente está chamando de inteligência cartográfica, isso não me ajuda, eu consigo só criar uma mancha multitemporal do município.
Eu não consigo entender os pontos que ele acontece, aonde precisamente foi que aconteceu, em que rua aconteceu, em que bairro ele acontece. A gente não consegue ver muitas das vezes, né? Porque ele simplesmente está de um dado mais bruto, eles chamam de dado bruto isso. Então a gente começou a pensar então que seria necessário, de alguma forma, tentar entrar na segurança pública, né? Tentar entender, não só no sentido de estabelecer uma crítica negativa, mas no sentido de estabelecer uma crítica positiva que gerasse, né, uma melhoria dentro do sistema. Então a gente pensou num projeto, ele tem um nome bem pomposo, porque era uma necessidade de ter esse nome, né? Que era um projeto de extensão e não mais de pesquisa, de buscar o que a gente chamaria de qualificar, né? Gerar uma qualificação dos servidores, né, da segurança pública. Primeiramente, esse projeto ele é de 2009, 2010, de finalzinho de 2009, 2010. A gente fez uma espécie de convênio informal, primeiramente, com o comando da região metropolitana de Belém. E aí, a partir daí, a gente começou a ter algumas informações, né? Informações geradas a partir, primeiramente, só da Polícia Militar e não da Polícia Civil. Algumas informações eram passadas e, a partir daí, então, a gente começou a utilizar, nós temos um laboratório, que é um laboratório de análise espacial, né, de georreferenciamento, e começamos, então, a gerar um produto, né, um produto cartográfico, basicamente criando o que a gente está chamando de zonas vermelhas ou hot points, depende da nomenclatura que você queira usar. O projeto sou eu, o professor João Márcio e o professor Christian. Bem, esse trabalho, depois a gente vai falar um pouquinho, ele na realidade ele está muito ligado a georreferenciamento, né? Muito ligado, que eu falei, chamei agora de inteligência cartográfica, né? Muito ligado nesse caminho. E por incrível que pareça, quando a gente está no IESP, ministrando um curso que faz parte, tem policiais, bombeiros, ou delegados de outro município, de outros estados, melhor dizendo, você tem, por exemplo, uma hora ou outra aparece frequentando Brasília, Rio de Janeiro, os estados do norte são mais frequentes, mas você percebe que há uma carência muito grande também dessas informações cartográficas. Mesmo de estados que nós imaginávamos que estariam bem à frente, né, como é o caso do Rio de Janeiro, o caso de Brasília, o Distrito Federal, ainda se encontra muito, ainda um freio muito grande, né? Basicamente, a gente sempre costuma dizer, produzir mapas não é algo muito difícil. Se você tiver as informações, você consegue produzir um mapa que você quiser, né? Isso não é complicado. O problema todo é estabelecer uma análise cartográfica. Isso gera um problema maior. Bem, para que eu possa, então, entender ou levantar a minha análise cartográfica, eu preciso, primeiramente, ter alguém que colete as informações, né? Alguém que possa, lá no lugar do ocorrido, do crime, não importa que crime seja, que possa levantar. E aí vem aquela história que acho que o Marco falou, a Samira também está falando sobre isso, né? Muitas das vezes os policiais não entendem a importância de se colocar certas variáveis no boletim. Eles simplesmente passam por cima como se elas não fossem importantes, né? Mas quando você vai estabelecer uma análise, você sente a falta daquela variável, por exemplo, se é uma variável relacionada à questão racial, se é uma variável relacionada à faixa etária, se é uma variável relacionada ao nível de escolaridade, se for possível ter naquele momento, né? Porque isso tudo vai ajudar na soma, né, de uma análise mais tarde. Então, é importante ter esse ponto. Um segundo ponto, que seria um ponto intermediário, seria basicamente a produção, né? Você estaria tabulando e a partir daí você produziria mapas temáticos, né? A partir disso, a etapa final seria basicamente a análise da produção cartográfica. E esses pontos se distribuem segundo, né, a função que cada um exerce na segurança pública. Bem, para nossa felicidade, e essa aproximação junto com o Instituto de Segurança Pública do Estado do Pará, ela vem sendo bem positiva para a gente então começou a pensar na ideia da formação do policial. Começou a pensar na ideia de oferecer cursos que pudessem gerar formação. E para nossa alegria, né, a diretoria e o Conselho Superior da Polícia da Segurança Pública, porque aí não é só a Polícia Militar, mas também outros policiais, como o CA, SSP, ela permitiu que nós pudéssemos introduzir disciplinas que viessem a somar na direção da análise. A Polícia Militar do Estado do Pará e a Polícia Civil abriu o concurso agora, saiu o resultado da formação de soldados, que é o primeiro, e dentro dessas novas turmas, você vai ter disciplinas que ajudam a fazer com que o policial entenda um pouco
levantamento georreferenciado, né? Então, ela está dentro da academia, ela está dentro, né, do órgão de segurança pública. Porque nós temos um pequeno problema. Depois do momento que ele se forma, é muito complicado ele voltar para a sala. Porque sempre é um argumento. Eu não posso tirar 10 homens da rua, eu não posso tirar 20 homens da rua, porque se eu tiro o homem da rua, eu tenho um problema de um buraco, né, na questão da minha zona de policiamento. Então, conversando com o secretário, conversando com o diretor na época do Instituto, então vamos introduzir a disciplina. Vocês entendem que isso é algo importante para a segurança pública? Vocês entendem que essas informações ajudam, na realidade, a pensar também a questão de análise, no sentido da prevenção? Se isso é importante, bora introduzir na formação, né? E aí essas duas novas turmas que estão entrando agora, devem entrar no início do ano, porque saiu agora o resultado, tem toda a parte de exame médico, tem muito de exames, né? Tanto a turma de formação de soldado como a turma de formação de oficiais, elas têm disciplinas relacionadas à análise cartográfica, análise espacial e territorial. E as duas turmas que estão aqui embaixo, o CAO e o CSP, não sei se todo mundo conhece, que são nomenclaturas, mas o CAO é um curso destinado a capitães, a delegados e a peritos, né? E o CSP é um curso destinado a majores e a tenentes-coronéis. Eles precisam fazer os cursos para eles poderem serem promovidos, né? É uma das necessidades do curso, não só essa, mas é uma das necessidades do curso. Então a gente conseguiu também introduzir, dentro dessas áreas, a questão da análise cartográfica. Não necessariamente da produção cartográfica, porque no nível que eles estão, eles precisam basicamente analisar, precisam entender os elementos da análise cartográfica. Bem, e aí a gente fez algumas questões iniciais que era o que eu sempre inicio com eles. Eu mostro sempre um mapa que nós produzimos. Esse é um município da região metropolitana de Belém, chamado Maituba, fica aproximadamente 20 quilômetros, né, são zonas, né, nós pegamos alguns dados da Polícia Militar, e passaram para fazer um teste metodológico para ver como funcionaria isso, e começamos a criar uma zona, né? As zonas, aqui nesse caso, eu tenho incidência de roubo no terceiro trimestre. Para um olhar despercebido, isso parece simplesmente só cores, né? E simplesmente as cores, elas determinam alguma coisa. Então, eu olho, então, eu digo que é a zona vermelha, que é a zona que eu tive maior intensidade de roubo nesse período, em 2010, no município de Marituba. E eu vou me afastando delas até encontrar uma área de menor concentração. Mas para um olhar que já tem uma prática de leitura cartográfica, porque a cartografia, o georreferenciamento é também uma forma de leitura, como a matemática é, como a estatística, como as línguas são, isso diz muito mais do que simplesmente cores para a gente, né? Isso diz muito mais do que simplesmente uma disposição de determinado tipo de situação. Então, o que a gente vem fazendo? O que a gente vem discutindo com eles e vem ministrando curso nessa direção? Eu acredito que, ontem mesmo eu estava com o pessoal da inteligência discutindo sobre isso, eu acredito que ano que vem, lá para março, abril, a gente possa estar ofertando um curso só de inteligência cartográfica, né? Uma formação a mais de poder analisar certas situações. A partir de um olhar mais técnico da coisa, eu posso chegar a muitos elementos, né? Eu posso, por exemplo, a partir da análise da paisagem, eu posso entender, por exemplo, o padrão de ocupação. Como é que se dá o padrão? Como é que se deu a organização? Porque se eu pego, por exemplo, os dados que estão brutos no sistema, eles me dizem, por exemplo, que no município X eu tive 10 homicídios. Então isso cria, na realidade, um padrão para o município todo, mas eu sei que naquele município tem uma concentração de homicídios, como tem uma concentração também de roubos, ou de porte de arma, ou de tráfico de drogas. Então a gente precisa entender um pouco desse padrão. Eu consigo ver a tipologia urbanística, tipo de residência, comércio, porque isso também determina o tipo de ação, os equipamentos urbanos presentes, a via de circulação, que é um elemento importantíssimo para compreender, na realidade, os tipos de crime, né? Então você tem que pensar em rota de fuga para entender. Então você pratica o ato, você tem rota de fuga. Quando você vai olhar no estado do Pará, por exemplo, algumas áreas simplesmente você não consegue enxergar nos mapas, elas como se elas não existissem. Elas estão lá. Aí você vai passar um tempo, nós temos alguns cursos no interior do estado, você vai passar um tempo, você começa a ver algumas áreas, como ali a área do polígono da Maconha, você começa a ver carros, grandes carros passando, você pergunta, mas o que esse estado está fazendo aqui num lugar tão ruim? Né? Quase sempre a população diz, olha, deve ser alguém que está reconhecendo a área,
né, que está vendo se tem possibilidade de fazer algum ato criminal, e você vai coletando um conjunto de informações, né, para que a gente possa entender. Um outro ponto também importante, eu estou analisando só um mapa, estou vendo que eu poderia pensar na paisagem, eu poderia pensar na produção do espaço, com a temporalidade da produção, né, um bairro, por exemplo, um município tem tempos distintos de produção. Esse tempo distinto determina um comportamento diferenciado também, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos equipamentos urbanos, do ponto de vista de uma série de elementos que me ajudam a compreender. Eu preciso também entender um pouco dos indicadores, das pessoas que ocupam esse padrão, a tipologia da área, se ela é uma área residencial, se ela é uma área comercial, se ela é uma área de serviço, se ela é uma área de concentro de uma classe média ou uma classe de menor poder aquisitivo, porque isso vai determinar. Então, se lá em Higienópolis rola-se iPhone, né? Mas em uma outra área mais periférica você não vai encontrar isso lá, porque a circulação é menor, né? Então, porque a gente tem uma espécie de um espaço muito heterogêneo. Assim como você tem também que compreender que existe uma zona de expansão da cidade. Por exemplo, aqui a gente está vendo homicídios. Agora a gente mostrou mapas de roubo, eles se concentram muito aqui nessa área. Aqui é uma BR, né, que liga, basicamente é a única entrada e saída de Belém. Então eles se concentram muito aqui. Mas percebam que a concentração de homicídio não coincide com a concentração de roubos. São pontos distintos. Então esses homicídios aqui, eu começo a pensar, basicamente eles não são os fatores principais responsáveis pela... O roubo não são os fatores principais dos homicídios, só para levantar um ponto aqui, né? Há uma concentração, principalmente numa área nova de ocupação. Essa aqui é uma área mais nova de ocupação, uma área mais recente de ocupação. E aí me ajuda a compreender um terceiro elemento, né, de análise do mapa, que são as relações territoriais, que são as relações de poder. Nas áreas mais recentes, você ainda não tem uma consolidação do poder, nem do Estado, nem da comunidade. E aí o que acontece? Você tem uma espécie de vazio de poder. E esse vazio de poder do Estado, ele acaba sendo ocupado por organizações, né, por atuações de criminosos, por exemplo, que acabam intensificando os índices de violência. Né, porque é aquela velha pergunta, se é uma área nova, quem é o dono da área? Quem que estabelece as normas, as regras da área? Você não tem isso claro. Né? E como você não tem isso claro, você acaba gerando uma intensificação dessa violência. Né? Então você acaba gerando o que a gente está chamando de conflitos por interesses, de grupos ou relacionados a tráfico de drogas, ou relacionados ao controle de roubos, ou relacionados a um conjunto de elementos. Então, onde o Estado há uma baixa atuação, você acaba produzindo uma espécie de poderes paralelos. Né? Eu não entendo poder paralelo não só como poder criminal. O poder paralelo, a comunidade também estabelece um poder, né, que rompe o próprio Estado, porque ele não se faz presente na área. E o último é compreender um pouco desses condicionantes socioeconômicos. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, quando a gente está habituado a fazer leitura cartográfica, a ler mapas, a gente consegue rapidamente jogar todas as variáveis e começa a fazer uma análise. Né? E com essa análise eu consigo gerar uma espécie de prevenção qualquer frio, na realidade um prognóstico, porque um diagnóstico é um prognóstico da situação. Isso me ajuda. Bem, isso só foi possível basicamente porque nós conseguimos, como eu falei, entrar no sistema, né? E aí a partir daí começar a gerar um sistema de formação policial. Eu sei que, por exemplo, no estado do Pará são aproximadamente são 98 coronéis que nós temos no estado do Pará. 72 a gente já ministrou o curso. Se ficou alguma coisa positiva, um dia eles vão assumir o comando. Eles já assumem alguns comandos. E aí, se eles entendem isso como algo positivo, eles acabam fortalecendo essa ideia. Né? Mesmo sabendo que você ainda tem muita resistência. Né? Alguns resistem a isso. Né? E outros começam a enxergar isso como algo positivo, como algo que possa ajudar. Né? Como algo que, a partir do momento que eu começo a divulgar um conjunto de informações, isso me ajuda também a compreender essa lógica. Né? E não simplesmente achar que um policiamento do tipo ostensivo, como é muito comum, né, que eles chamam de saturação diária, resolva. Lá em Belém, com esse modelo, que é um modelo que vem do Rio, desse policiamento comunitário, uma área muito violenta, um bairro chamado Terra Firme, que é muito violento, que é bem perto da universidade, você criou uma unidade comunitária, você intensificou o policiamento. No entanto, grande parte do crime que é praticado aqui,
que fica a 20 quilômetros de distância, era por antigos moradores, ou por moradores das áreas que foram intensificadas. Então você tem uma migração do crime. O crime migrou. Se ali está muito, o policiamento está muito forte, ele vai continuar praticando o ato, só que não mais lá. Então ele migra. Ele começa a migrar para outros pontos. Isso aqui é uma zona de migração. Grande parte desse pessoal que foi preso aqui, depois a gente acabou conversando com alguns deles, eles não são moradores dessa área. Eles chegaram nessa área por uma questão simples de tentar sair de uma zona onde você tem mais policiamento, como acontece no Rio também, né? Como acontece em diversos espaços urbanos. Você satura uma área, no entanto, a violência ela se estende para outras áreas. Isso acontece, por exemplo, quando você fala de assalto a banco. Nas zonas urbanas, nas grandes cidades, você quase já não tem tanto assalto a banco como tinha há 20 anos atrás. Mas nas cidades interioranas, isso não é muito comum. Está acontecendo demais, porque você intensifica numa área urbana mais consolidada, enquanto as áreas do interior do estado, das cidades menores, tem uma quantidade menor de policiamento, você tem uma menor quantidade de informações, então isso acaba contribuindo com o processo que é de dissipar, né, de avançar com a criminalidade para diversos pontos. É por isso que as pessoas das cidades menores hoje se sentem muito mais inseguras do que se sentiam há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Né? Porque se 20 anos atrás, nas cidades pequenas, essas práticas de crime mais violento eram coisas assim que aconteciam uma vez, demorava muito para acontecer de novo, hoje está cada vez mais corriqueiro. Né? Então a gente tem que começar a pensar numa política que de fato tenda a reduzir, a diminuir, mas na totalidade, né? Uma visão de totalidade, não uma visão fragmentada, porque senão você vai só controlar uma pequena zona, uma zona cada vez mais protegida, criando uma espécie de nova segregação urbana e espacial. Eu acho que é isso que a gente tinha para expor. Obrigado. Bom, temos a impressão que a gente tira algumas conclusões aí desse seminário e com esse conteúdo que vai ser disponibilizado depois, que a tecnologia ela é importante, é indispensável, mas sem ter modelos de gestão, processos eficientes, você não faz nada com a tecnologia. Para mim ainda não está muito claro por que por tantos anos aí de tentativa do Ministério da Justiça de padronizar os dados, de fazer a integração do sistema. Acho que o primeiro seminário que nós fizemos aqui, acho que ainda era o ministro Tasso Genro, que era o ministro da Justiça. Quer dizer, qual o ponto central de dificuldade? Tem problema de descontinuidade no Ministério da Justiça também? Eu não acho que o problema seja de descontinuidade do Ministério da Justiça, mas as polícias são estaduais. Então, eu acho que é uma integração entre os governos estaduais, o Ministério da Justiça Agora, aqueles modelos de indução que você condicionar a liberação de verbas e tudo... Então, o atual Cinesp, o projeto de lei prevê isso. Né? Você não libera verba, você não manda recurso caso não tenha o preenchimento. Mas aí também, que tipo de preenchimento a gente está falando? Como eu te disse, lançar zero no sistema e ele acusou como 100% preenchido por uma parte da metade não teve inserção. Então eu acho que falta definir padrões, então, estabelecer critérios. Quando a gente está falando em alimentar o sistema, de quais informações a gente está falando, um número mínimo de campos a serem preenchidos para qualificar a informação, e aí sim condicionar a passa. Mas eu tenho a impressão também que, pela segurança pública no país, sempre funcionar na lógica reativa, de atender a demanda, resolver o problema na hora, eu fico me perguntando se isso na prática vai funcionar. Se acontecer, por exemplo, uma crise no Rio de Janeiro, o governo federal não vai enviar recursos porque eles não cadastraram dados no sistema. Tá? Eu fico me perguntando se essa coisa, você simplesmente condicionar o envio de recursos, até onde isso funciona ou não. Tem minhas dúvidas. A ferramenta maior que a gente vai ter aí vai ser essa lei de transparência. Da minha opinião sobre a resposta à sua pergunta. Os instrumentos de pressão do Ministério são interessantes. Né? São interessantes, mas não são suficientes. Só por exemplo que foi colocado, depende do dado que você quer. Né? Isso é do ser humano, o ser humano reage, ele encontra formas de resolver o problema dele. Se o problema dele é simplesmente mandar qualquer coisa para o Ministério, ele vai mandar. Então não tem problema. E quando o Ministério der conta do que veio,
já foi tarde. Então não são instrumentos interessantes, mas tem que ser usado dentro de uma política que seja mais efetiva. Eu acho que você falou do Estácio, né? Mas isso vem bem de antes. Você como eu disse, tem pelo menos 20 anos, 15 a 20 anos, que essa questão das estatísticas do nível federal, de como os estados se relacionam com o governo em relação aos dados, persiste. Eu acho que falta uma visão sistêmica da questão. Vou dar um exemplo. A Samira mencionou várias vezes que a pessoa na ponta coleta o dado errado. Aí até sugeriu que tivesse mais conscientização e tal. A conscientização sempre é muito bom e tal. Mas eu também não acho que essa é a questão. Uma cadeia de produção de informação, ela funciona se você tem métodos gerenciais, mecanismos de accountability, né, de contabilizar, de saber se aquilo está acontecendo. Se uma pessoa tem que coletar um dado e aquele dado não serve para ninguém, provavelmente ele vai realmente coletar alguma coisa que não presta, ou então não vai coletar. Porque não vai ter ninguém cobrando que aquilo que é necessário. A não ser o Ministério da Justiça, que um ano depois vai ficar pedindo aquele dado para o secretário de Segurança. Então, isso, evidentemente, que esse sistema não vai funcionar. E nós estamos falando de instituições enormes. Não estamos falando de 100 pessoas, estamos falando de milhares de policiais que estão na rua coletando essa informação, quer seja da Polícia Militar, quer seja da Polícia Civil. Então, o que precisa, e aí é que eu acho que os governos federais não ainda criaram políticas de que esses mecanismos institucionais, gerenciais, de processo, fossem obrigatoriamente implantados nas polícias, e evidentemente que isso também não pode ser empurrado para baixo, tem que ser uma questão de impacto, para que não só essa questão da coleta da informação, mas o próprio método, o próprio processo investigativo, o próprio tipo de modelo de polícia, tudo isso começasse a funcionar. Porque, é como eu disse, se a polícia não faz questão de receber aquela informação, não vai ser porque o Ministério pegou e disse que vai ser um trabalho ou não, que esse negócio vai funcionar. Então, esta é uma batalha que eu acho que é muito mais complexa para ser resolvida. E os governos, tanto federal como estadual, ainda não tomaram as medidas que isso efetivamente começasse a acontecer. Então, é muito mais difícil? É muito mais difícil. É mais fácil estabelecer um sistema, pedir para um policial lá mensalmente coletar e colocar uma série de dados e receber isso aqui para poder fazer a estatística. É muito mais fácil. Pressiono, senão eu não dou o dinheiro. Mas efetivamente isso não resolve o problema. Não resolve o problema. Tudo bem que o SUS, você tem as unidades na ponta, tem que ter o preenchimento para ter o recebimento. Mas quando você pega a parte, a área de saúde, você tem protocolos de procedimento para tudo quanto é área, você tem estatísticas confiáveis, né? Mas a segurança... Exatamente. E eu acho que você deu um exemplo interessante, e eu puxo para a questão da transparência. Há muito tempo, a área de saúde sabe quão importante é ter informação para fazer prevenção. Os programas de saúde, todos são focados em prevenção. Os programas de segurança nunca são focados em prevenção. Então, qual é a arma básica de qualquer programa de prevenção? A informação. Então, os programas de saúde, com o tempo, se estruturaram para fornecer, para produzir e fornecer informação para toda a cadeia, para desenvolvimento de programas preventivos. Consequentemente, também programas de reação, mas basicamente programas preventivos. A área de segurança pública ainda não conseguiu estruturar isso. Eu não digo que ainda não acordou. Eu, de uma forma geral, acho que isso é um diagnóstico relativamente aceito pelas pessoas. Mas entre diagnóstico e ações concretas para que isso passe a ocorrer, está uma distância enorme que nós estamos vivendo e, de uma certa forma, se arrastando. Agora, esse uso de informação, inclusive do georreferenciamento, vamos pegar aqui a rota. Por onde ela tem que os veículos aí tem que transitar para inibir crime? Você imagina que você tem alguma metodologia por trás disso. Recentemente, uma casa de conhecidos aí, uma ruinha pequena, 2 assaltos, em pouco tempo, daí depois junta o pessoal da rua e contrata um serviço de segurança. O serviço de segurança oferece, desde colocar guarda no começo e no fim da rua, e oferece 2 passadas da rota por dia lá, por conta do serviço de segurança. Então você vê todo esse modelo de reconhecimento não serve para nada.
Porque o coronel que está ligado ao serviço de segurança, ele provavelmente deve ter conversas também com assaltantes para demovê-lo que entrar em zona protegida, né? Então é um conjunto complicado aí de interesses. Né? Eu quero crer que essas questões são também questões de exceção. Eu não quero crer que isso seja a regra. Não, exceção, efetivamente, mas mostra que você não tem um centro de inteligência que controle sequer as rotas, o trajeto das rotas. Né? Eu até acho que alguns estados têm, mas, de novo, há uma questão gerencial. Né? Quer dizer, você ter a tecnologia que consiga, por exemplo, saber onde é que o carro está, isso eu acho que quase todas as polícias têm. Seu GPS hoje virou uma coisa corriqueira. Né? Mas as ações que você vai tomar nessa direção, aí você tem realmente todo um conjunto de barreiras que têm que ser vencidas, gerenciais, desde a qualificação das pessoas até os interesses, quer seja escusos ou não, ou corporativos. Então você tem realmente uma distância. Né? Agora, eu acho que tem um outro aspecto que eu acho que eu queria levantar também, que é muito relevante. A questão, porque nós falamos muito aqui, a gente tem uma tendência a falar muito de polícia, né? Mas segurança pública é mais do que polícia. Então, se você olhar para boa parte dos problemas brasileiros, das grandes cidades principalmente, são problemas de segurança pública e que tem uma complexidade ainda maior. Você tem o mecanismo tradicional, as instituições tradicionais são as polícias, mas você tem todo um conjunto de informação que é periférico ou adjacente, que também precisa ser coletado, como as informações sociais, a informação de iluminação urbana. Né? Então, você tem todo um conjunto, o contexto, por exemplo, que favorece crimes. Essas coisas, aí nós estamos ainda muito mais atrás. Porque são normalmente informações que vêm de esferas diferentes. Tem hora que está com o município, tem hora que está com o Estado. Né? Então isso não se integram, as informações não estão disponíveis. Por isso que quando eu sou ativista em relação à história dos dados abertos, é que eu tenho a sensação de que a forma como nós poderemos talvez chegar a essas integrações se cada um disser que vai abrir seus dados. E o mais interessante entra até questões, eu dei um exemplo agora há pouco no evento que eu participei, até questões pessoais, porque às vezes o secretário de segurança municipal é brigado com o secretário de segurança pública, e vice-versa, e um pede o dado em outro e diz, para ele eu não dou. Para ele eu não dou. Que parece que isso acontece. Ou porque o prefeito é um partido diferente do governador, para ele eu não dou, esse tipo de coisa. Vai ser mais fácil dizer o seguinte, para a sociedade eu dou. Então, todos vão abrir, a sociedade eu dou. Então, a abertura é uma abertura para a sociedade. Se você imaginar essa perspectiva, e evidentemente, as pessoas vão explorar. E os governos vão explorar dentro das suas esferas. Essa questão do... Eu não quero monopolizar. Eu sou ex-advogada, mas na cabeça a gente nunca deixa de ser advogada. E trabalho com sociologia também. Eu acabei de tomar posse em Campinas como uma das representantes, porque somos várias, da Comissão da Verdade, da Justiça que instalada lá. Mas o que acontece é que os companheiros, aqueles que são titulares e tem os companheiros. Nós somos um grupo, e não muito pequeno, mas o que eu estou percebendo com relação a esse problema de segurança é o seguinte: os meus companheiros me advertiram, escuta, olha que tem a ENDEC. A ENDEC é a parte da Polícia Militar que toma conta do trânsito em Campinas. Botou no Facebook o retrato da ENDEC com os carros em cima da calçada. Ela é que fiscaliza isso. Com os carros em cima da calçada e tal, não sei o que, não sei o que. E aí diz para mim, como é que nós vamos começar a mexer em algumas coisas, além daqueles especificamente caracterizados como os crimes políticos, desaparecimento de polícia. E eu então disse o seguinte, olha, eu acho que a parte das polícias pacificadoras no Rio de Janeiro é um exemplo lindo. Nós quase me mataram. Exemplo lindo. Mas escute, tem gente fugindo do Rio de Janeiro e indo para o Espírito Santo porque a polícia pacificadora está fazendo isso, aquilo, aquele outro. Então, eu disse, escuta, eles têm liberdade de identificar, eles têm liberdade de denunciar, eles têm liberdade de fazer qualquer coisa, porque o próprio secretário
do Rio de Janeiro é da área de inteligência. E o que falta é justamente uma coisa da inteligência que abarque o problema, porque sem isso não vai. Eu ainda não sabia daqui. Sem isso não é possível, só que eu não conhecia tanta coisa como eu ouvi hoje, mas eu pensava isso mais de uma maneira teórica. Mas por tudo que eu ouvi aqui, quantas coisas estão sendo feitas, quantas coisas boas, quantas ideias boas e tudo isso, eu chego à seguinte conclusão, que pode não ser a definitiva, a única, naturalmente não é. Mas há 20 anos nós vivemos formalmente num regime democrático. Só que, na prática, a população não tem consciência da cidadania, porque é o que você acabou de falar, disponibilizar para a sociedade. Mas essa sociedade ainda não tem a ideia da própria força, não sabe usar a própria força, tem medo. E o pessoal me disse que eu respondi no Facebook, mas era fechado para nós a minha resposta. E eles me falaram que era muito perigoso aquilo que eu estava falando ali, os meus companheiros da comissão. Que era perigoso, eu estava falando das polícias, eu estava falando disso, porque eu me estendi um pouco. E outra coisa, então, a população tem medo de ser cidadã, um pouco de preguiça também, porque um pouco também é de não querer, não, deixa como está, isso aí é um vespeiro, não vamos botar a mão nisso. Eu tenho a impressão que um dos pontos, esse negócio do receio, se a gente tem um caso de um repórter que está sendo ameaçado aí por um policial aí por ter denunciado, é um problema sério mesmo. Agora, em relação à população, a gente não vai esperar manifestações individuais, porque não tem jeito. São as OCIPs, ONGs, comissões que nem... Pois é, mas eu estou vendo na comissão isso, e outra, e também a segurança, que o pessoal que era da segurança do tempo da ditadura, também não quer abrir mão porque conhece como eles podem se tornar fantasmas, e são fantasmas que agem, que matam, que torturam, que fazem tudo isso às pessoas que denunciam. Só sabe que o Ministério Público aqui entrou com uma representação contra a Comissão dos Desaparecidos. A Comissão dos Desaparecidos de São Paulo, que era presidida pelo advogado Marco Antônio Barbosa. E por uma única razão... O Ministério Público Federal entrou com uma ação. Mas por quê? Porque não faziam nada. Então você tem muitos casos aí, em relação a desaparecidos, que alguns advogados ligados a direitos humanos assumem a função para ter visibilidade e não fazem nada. Então entrou com uma ação, porque você tinha esse caso do venezuelano que foi descoberto aqui, que estava morto, foi morto nos anos 20 aqui, nos anos 70 aqui, que foi devolvido para a família, que a comissão aqui dos desaparecidos perdeu documentos que eram dele. Então, é por isso que essa questão da transparência, ela vai ter que chegar para todos os lados mesmo, até para... Mas a gente está... Mas justamente para a gente não ficar sem fazer nada, porque nós tomamos posse da Sim, tem que fazer. Não, tem que fazer. A gente tem que ver, inclusive, a segurança ali do cidadão, essa coisa toda, não ficar só nisso, porque isso é muito específico, a gente viu pelos peritos, pelas perícias, por tudo, às vezes são coisas muito tipificadas que a gente não vai poder a gente vai poder o quê? Denunciar. Mas denunciar, como você falou, é a gente para aparecer que quer... Não, mas tem os que denunciam que são sérios. Tem os que, mas tem aqueles outros que não querem operacionalizar a denúncia, né? Então a gente está mexendo com essa segurança do dia a dia para ter, enfim, alguma coisa efetiva em prol justamente da segurança, para ver o que vai implantar. Então, eu vi isso com muita tristeza, porque a gente fala em participação popular desde antes da ditadura, a gente era punido porque falava em participação popular, e vê que depois de 20 anos de uma democracia formal, ainda a gente está batalhando nisso. Né? É uma caminhada. Obrigado, então. Bom, queria agradecer muito aí aos palestrantes, aos demais palestrantes, aos senhores. Aí acho que nós temos um material riquíssimo aí para começar uma discussão, e vocês estão convidados a participar dessa sala de segurança. Nós vamos passar mais detalhes aí, até para mostrar o que se pretende aí, para trazer essa discussão para o nível da opinião pública mais abrangente. Então, obrigado a todos.
Tem uma coisa